Bom, o André Soares Pereira já fez a sua apresentação e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que estão aqui pela primeira vez, não me conhecem. Se tem alguém que não me conhece, eu sou Joedir Teixeira, tive uma passagem pela Petrobras durante 25 anos, sou professor da FGV e de outras universidades, sou formado em administração de empresas, economia, ciências contábeis, sou mestre em gestão estratégica de negócio e tenho doutorado em gestão. E também sou escritor. Aí na tela tem alguns livros que a gente anda, que eu sou coautor e autor sozinho. Hoje a nossa dedicação é basicamente, eu sou um pequeno varejista, mas a nossa dedicação hoje visa trazer conhecimento, conforme o André falou no início, busco trazer conhecimento para o varejo. Então, hoje a gente atua de duas maneiras. Nós temos a Universidade do Varejo, cuja a tela está aí para quem quiser depois conferir os nossos cursos. Então, nós temos curso de MBA, temos cursos de curta duração, enfim, temos diversos cursos, todos à distância, aí na Universidade do Varejo. Temos também a nossa empresa de consultoria, que é a JTB Consultoria, que a gente atua também fazendo consultoria, organizando delegações internacionais. Todos os anos a gente leva a missão de empresários brasileiros para a NRF, Nova York. Então, a nossa empresa de consultoria, quem quiser saber mais sobre a gente, entra aí no Acessa JTB Consultoria, que teremos prazer em atendê-lo. Se o seu negócio está indo super bem, parabéns. Agora, se você precisar de ajuda aí na área de gestão, nós estamos aqui para encontrar os melhores caminhos para você sair da crise. Falando um pouco de gestão, todas as aberturas das nossas reuniões, eu falo um pouco sobre gestão e nas últimas não tenho falado, então eu vou repetir. São os princípios básicos de gestão para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam implementar isso, tornar isso o DNA da sua empresa. Gestão, fazendo um resumo do resumo da gestão, na verdade, gestão, na sua essência, é aumentar a receita, aumentar a venda e diminuir a despesa, e isso é igual ao lucro, né? E como é que se faz isso? Só tem uma maneira, mudando os processos. Não há como você melhorar o seu resultado se quando você continuar fazendo da mesma forma em que faz antes. Então, a gente consegue aumentar a receita e reduzir despesas, melhorando os processos, ou seja, fazendo de formas diferentes. Nesse processo, você usa 4 palavrinhas básicas. Você planeja, organiza, né? Bota para funcionar, dirige, controla, e esse ciclo se repete ao longo do tempo. Então, gestão é planejar, organizar, dirigir e controlar, ou o famoso PDCA, que veio depois dessa definição de administração. Até os anos 90, as empresas tinham uma preocupação muito grande, somente o que era medido nas empresas eram os resultados financeiros, e a partir do BSC, do surgimento do BSC, que foi um modelo criado por 2 professores de Harvard, o North e o Kaplan, as empresas passaram a ser vistas sobre 4 perspectivas, né? A perspectiva do cliente, a perspectiva financeira, a perspectiva dos processos internos e do aprendizado e do crescimento. Ou seja, antes se media o resultado financeiro. Hoje, o resultado financeiro é consequência de quê? Dos processos internos de negócio, do aprendizado e do crescimento. Isso impacta no cliente e o cliente, então, realimenta o financeiro. O financeiro é consequência das outras 3 perspectivas. Só passando bem rápido para a gente não perder muito tempo. E quando você vai definir, mudar os seus processos ou pensar no cliente, nos processos internos, no aprendizado e no crescimento, você precisa também olhar sobre essas 4 palavrazinhas fazem parte, essas 4 palavras fazem parte do processo de gestão. O que é gestão, né? Eu preciso ter um objetivo claramente definido, preciso ter uma meta, um objetivo sem meta não leva a lugar nenhum.
eu preciso ter uma meta, eu preciso ter uma estratégia e preciso ter um indicador para medir se eu estou indo ou não em direção à meta. Aí eu pergunto a quem está nos assistindo pela primeira vez, você tem o hábito de definir, primeiro, na sua empresa, você sempre está procurando para que isso é feito? Por quê? Qual é o objetivo de fazer isso? Que a gente tem visto nas empresas que muitas ações que estão sendo feitas não era necessário fazer, ou seja, ela não tem nenhum objetivo. Então, a gente tem que estar sempre perguntando qual é o objetivo, para que eu faço isso? Se tem um objetivo, tem que ter uma meta. A meta é o objetivo quantificado. Eu preciso ter uma estratégia. O que é estratégia? É como eu vou fazer para alcançar as metas. E preciso ter um indicador para medir se eu estou indo em direção às metas. Também, hoje as empresas, a gente vive num mundo que a gente busca sustentabilidade de tudo. E o conceito de sustentabilidade, ele chegou nas organizações. E o que é uma empresa sustentável hoje? Uma empresa sustentável é aquela empresa que tem o cliente satisfeito, que tem os empregados satisfeitos, porque se o empregado não estiver satisfeito, certamente ele não vai atender bem e o cliente não vai estar satisfeito. Precisa ter o acionista satisfeito, a satisfação do acionista é o lucro, e ela precisa ter uma convivência muito harmoniosa na sociedade. Ou seja, as empresas hoje não têm que só vender produto, não faz mais parte do negócio. Você, além de vender um produto ou um serviço, a empresa precisa ter um propósito. E nessa crise da Covid-19, muitas empresas estão fazendo o seu trabalho de solidário, né? E esse trabalho solidário, ou seja, a solidariedade cresceu muito nesse período, e isso é uma exigência do próprio mercado. As pessoas estão comprando naquelas empresas que desempenham algum papel solidário. Então, isso aqui é um pequeno conceito de gestão que eu procuro passar para que aquelas pessoas que estão nos assistindo e que não têm uma visão, um conhecimento mais profundo de gestão, possa entender um pouco do que é esse processo de gestão, que é uma ciência. A gestão é uma ciência e muitas vezes a gente tenta improvisar. Também, só para quem está nos assistindo a primeira vez, né, falar um pouco sobre definição de varejo. Né? O que é varejo? É todo aquele produto ou serviço vendido diretamente a um consumidor final, e o termo varejo é utilizado aqui no Brasil em função de um instrumento que era usado para medir tecidos, porque há 100 anos passados não vendia roupa pronta, você comprava o tecido e fabricava em casa. E você poderia comprar o tecido inteiro ou comprar em metro. E tinha uma vara naquelas lojas de tecidos antigas, que até pouco tempo existia aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, tinha uma vara, e essa vara, que era para medir o tecido, veio o termo varejo, vem desse instrumento que era usado para medir. Em Portugal, é retalho, que também vem de pequenas quantidades, e na língua inglesa, o retail, que também deriva do retalho. Então, isso é varejo. Então, se você vende um produto ou um serviço para um consumidor final, você é um varejista. Eu vou falar também um pouquinho aqui, para abrir o espaço para o debate com o André, vou falar um pouquinho sobre franquia no Brasil. Né? Franquia... Deixa eu tirar isso. O setor de franquia faturou em 2019 186 bilhões, tem 161 mil lojas, emprega 1.358.000 pessoas, um faturamento médio por loja de R$97 mil por mês, tem uma rede de 1.918 redes de franquia, com uma média de franquia por rede de 52%. E é uma participação no PIB de 2,6%, ou seja, o PIB brasileiro é de 7 trilhões, os 187 bilhões representam 2,6% do PIB brasileiro. Então, é um setor extremamente importante sobre o qual nós vamos conversar
para a gente saber quais são as oportunidades, as ameaças, a gente já sabe, né? Tentar identificar quais são as oportunidades surgidas com o varejo. Como o André trabalha basicamente com expansão, né? Franquia, ele é uma empresa de franquia, mas ele trabalha com expansão, eu vou falar um pouquinho também sobre o segmento de shopping center, que grande parte das franquias está em shopping center. No Brasil, segundo a Abrace, tem 577 shoppings, fatura 193 bilhões de reais, gera 1.100.000 empregos diretos, né? Tem 106 mil lojas em shopping center e um faturamento médio mensal por loja de 152. Ou seja, enquanto a média de franquia é de 97, o faturamento médio por loja em shopping center é de 152 mil. Tem um outro número de shopping, que no Brasil você tem dois números, né? Você tem a Allshop, que ela trabalha com a Associação Brasileira de Logística de Shopping Center. Ela, na conta dela, o Brasil tem 754 shops, 114 mil lojas e 1.382 empregados. Ou seja, os números são parecidos, porque no número do Allshop entra as lojas de menor, entre os shoppings de menor valor, né, de menor, os shoppings menores entram na conta da Abrace. Strip malls. Ou seja, os pequenos malls. Aqui tem um perfil da franquia no Brasil, que o André sabe muito bem disso, né? 40% em 2019, 35% está na área de alimentação, ou seja, grande parte das franquias está no segmento de alimentação. Depois vem saúde e beleza com 19%, serviços educacionais com 13% e moda representa apenas 7% do segmento de franquia no Brasil. Grande concentração está em saúde e beleza e em alimentação, com 60% de participação. Também aqui tem uma comparação, André, essa comparação é bom para a gente trabalhar. Quais foram os setores, né, entre maio e abril, em relação à queda em relação ao ano passado? Alimentação em abril caiu 52%, em maio caiu 48%, está caindo, ou seja, está deixando de perder venda. O que mais sofreu do segmento foi moda. Em abril, 78% de redução das vendas em relação ao ano passado, e em maio caiu para 66%, mas ainda é o setor mais prejudicado. Saúde e beleza também caiu, ou seja, todos os segmentos, mas eu já tenho um número, só não consegui incluir aqui o número de junho, e a gente percebe que a queda está sendo menor, ou seja, está caindo, mas está caindo menos, ou seja, está recuperando aquela queda que ocorreu ao longo do tempo. Com isso, a gente termina aqui essa parte de franquia, e eu vou voltar então, André, para a gente dar continuidade ao nosso papo, dessa vez agora a gente falando sobre o que está para ocorrer aqui, o que nós podemos esperar do segmento de franquia. Conforme você viu aí, André, o número de franqueado no Brasil é de pequenas lojas, né? Ou seja, 90% do varejo brasileiro está de pequena empresa, 90% dos empregos gerados no Brasil no varejo são de pequenas empresas. Como é que você está vendo como o setor de franquia foi afetado nesse período? Você que está vivendo dia a dia como trabalhando junto no segmento de franquia, como é que você analisou nesse primeiro período como esse setor foi afetado?
ali em função dos números, a gente viu que foi bem afetado, né? Mas como é que você está vendo isso na prática do dia a dia? Eu diria que o varejo como um todo foi brutalmente afetado, não só o mercado de franquia, né? É claro que com as lojas fechadas, sem venda, obviamente o franqueador acaba não tendo royalty nem fundo de promoção na maioria das vezes. A maioria das franquias tiveram sérios problemas e estão tendo ainda no que diz respeito ao recebimento de royalties e fundo de promoção. Mas a gente percebe que muitas redes, principalmente as mais consolidadas, as mais solidificadas, elas procuraram, sim, fazer um trabalho muito próximo aos seus franqueados, exatamente para tentar minimizar esse grande transtorno, né, que ocorreu. Obviamente, vão ter diversas lojas que não vão conseguir abrir, que não vão voltar para o mercado. Agora, isso também acaba gerando oportunidades, porque muitas pessoas que não vão conseguir conduzir o seu negócio vão, consequentemente, repassar essas lojas para novas pessoas interessadas nas franquias, né? Eu acho que, com relação à crise, as empresas que, num primeiro momento, fizeram um trabalho de... Óbvio que todo mundo fica muito desesperado. Início de março foi aquele caos, fecha a loja, demite todo mundo, o que faz? Mas as empresas que pararam, refletiram, olharam para dentro, né, e se preocuparam, do ponto de vista financeiro, de tentar segurar o caixa, as que tinham caixa, obviamente, né? Porque também a pandemia está aí e muitas empresas já não viam bem, é fato, antes da pandemia. Mas as que, de uma certa maneira, estavam conseguindo sobreviver ao mercado, do ponto de vista financeiro, que se preocuparam com caixa, protegeram caixa, do ponto de vista jurídico, renegociaram os seus contratos, né? A gente sabe aí diversas franqueadoras que sentaram e fizeram a renegociação de contratos, como todas as empresas, de um modo geral, do varejo e de outros segmentos. E eu acho que a renegociação dos contratos, até aqui a gente teve que renegociar todos os nossos contratos. Só que o principal, eu acho que é fazer essa renegociação pensando no outro lado. Não adianta a gente fazer uma negociação querendo esmagar, né? Porque às vezes você está até numa situação mais confortável e você tenta aproveitar o momento para tentar auferir, né, melhores resultados. As empresas que, do ponto de vista comercial, pensaram fora da caixa, buscaram dinheiro novo. Aqui a gente, né, Humberto, nosso sócio aqui, diretor da área comercial, o nosso dever de casa, o dever de casa dele foi ir para a rua buscar dinheiro novo para poder manter o negócio, porque se a gente ficasse parado aqui esperando só o que já tinha dentro da casa, provavelmente nós teríamos um pouco mais de dificuldade de voltar ao mercado. Do ponto de vista de operação, as empresas tiveram que, sim, muitas empresas, de reacomodar, reorganizar, reestruturar suas operações para poder fluir de uma maneira mais tranquila. E, obviamente, como você falou, a parte do marketing você pensar hoje em propósito e experiência. Situação dessa que está muito em voga agora, mas grandes empresas já vêm trabalhando propósito há muito tempo. A gente aqui tem muita tranquilidade no GSPP de falar em propósito, em falar em venda consciente, porque isso não foi um fruto da pandemia. A gente traz essa experiência já no nosso sangue. Isso aí faz parte do DNA da nossa empresa, por exemplo, trabalhar assim, com o propósito. A gente sempre trabalhou muito forte com esse tema e, obviamente, se preocupar com as vendas, com as comercializações que a gente está fazendo. Então, de uma maneira geral, eu acho que o grande desafio de todas as empresas foi exatamente esse, porque as lojas fecharam, não tiveram venda e, consequentemente, você tinha que manter o negócio rodando.
E aí eu acho que as empresas que se preocuparam e olharam para todas as áreas, todos os segmentos, todas as áreas dela, e conseguiram, de uma certa maneira, reestruturar, estão conseguindo aí sobreviver e caminhar nessa dificuldade toda. O que eu tenho falado nas empresas que eu faço consultoria, a gente está trabalhando muito com o conceito de orçamento base zero, né? Ou seja, esquece o que você vendia antes, esquece a sua margem de antes, a sua margem de contribuição de antes, e trabalha dentro de um novo normal, né? Com um novo volume de venda, um novo volume de margem, e ver qual o custo que essa receita consegue suportar, e aí trabalhando para adequar os custos à nova realidade, né? Então, a gente, no varejo, de um modo geral, uma das estratégias que isso está acontecendo no mundo todo, não só aqui no Brasil, é de você reduzir a variedade, né? Tirar aquele produto que, para quem está nos assistindo, existe o princípio de Pareto, que 80%, 20% dos seus itens ou do seu SKU representa 80% das vendas. 30% representa 15% da venda e 50% dos seus SKUs representa apenas 5% das vendas. Então, nesse momento, uma das estratégias você reduzir esses 50%, a não ser que seja produto complementar, concentrar somente nos seus produtos dos 80-20, né? E mais no produto básico, e com isso você consegue reduzir, inclusive, o tamanho da sua loja, o seu custo de ocupação, para caber dentro desse novo orçamento. Então, realmente, as empresas precisam se adequarem a esse novo normal, porque nenhum negócio será como era antes. Ou seja, todos nós, se nós estamos fazendo essa live aqui, esse nosso bate-papo, antes a gente jamais iria fazer isso se não veio a crise. Então, esse é um legado bom que a crise está nos deixando. Você pode dizer que ela deixou alguma coisa, e a crise foi o maior impulsionador de tecnologia e de tendência, né? Todas as tendências que estavam previstas para acontecer nos próximos anos, aconteceu tudo numa semana, né? Então, nós tivemos aí diversas tendências que foram antecipadas. Mas você, com a sua experiência, André, quais são os principais desafios, né, já enfrentados pelo setor de franquia e que vão ser enfrentados aí pela frente? Quais são os principais desafios que você enxerga aí pela frente? Eu acho que, em termos de desafios, né, exatamente você se reorganizar internamente, você saber estruturar o seu negócio e criar novos modelos, novas operações e novas situações, né? Eu diria que o desafio acaba se transformando na oportunidade, né? Com certeza. Por quê? Aqui, a gente, nas formatações, a gente começou a criar com algumas marcas modelos de negócio que até então eles não faziam e tiveram que se readaptar. Você falou aí da grande queda do mercado de alimentação. Até então, você pouco ouvia falar em dark kitchen, né? Operações em que basicamente você não tem ali no ponto de venda mesas, cadeiras, você abre uma operação só para o delivery, né? Só para as entregas. E, consequentemente, a gente percebeu, e a gente está formatando, que a gente fechou ao longo da pandemia diversas empresas com conceitos de dark kitchen, né? Obviamente que essas empresas que têm um delivery já muito bem estruturado e que nasceram com delivery, tiveram muito mais facilidade de se readequar e expandir dessa forma. Então, a gente está formatando nesse momento, exatamente em cima da pandemia, hamburguerias, japonês, pizzarias, todas com um novo modelo de negócio. A gente tem empresas aqui mais antigas que eram super tradicionais, com lojas grandes, com lojas com vitrines maravilhosas, né? Porque às vezes você pensa, poxa, mas a alimentação, eu tenho que ter um VM, eu tenho que ter um visual merchandising bonito, né? Eu tenho que passar, ver uma vitrine, ver aquele doce e ter a vontade de consumir aquele doce.
e a gente conseguiu perceber e notar que realmente o tempo mudou. A gente transformou várias lojas em Dark Kitchen e estão funcionando super bem, conseguindo vendas tão quão se tivesse com as operações normais. A título de oportunidade, né, de desafio, quantas e quantas empresas tiveram que se reacomodar para botar o e-commerce realmente em prática, não é? O e-commerce hoje é fato, o digital é fato, e o grande, eu diria que o grande desafio hoje é a gente conseguir até conciliar o online com o offline, né? Isso hoje é um conceito que a gente vai ter que praticar a partir de então. Não só franquia, como loja de varejo, o digital junto com o presencial. Eu acredito muito ainda, óbvio que o digital chegou para ficar, o online chegou para ficar, mas o ponto de venda vai continuar com a sua força. É claro que no momento inicial as pessoas são muito fragilizadas, está todo mundo com muito medo, né, com muito receio de voltar, né, de frequentar, de andar, de entrar dentro de um shopping center, mas gradativamente, obviamente, você cumprindo os protocolos de segurança, se Deus quiser, surgindo essas vacinas, o varejo vai começar a se reacomodar com um novo modelo, é claro. A experiência do ponto de venda é fundamental, só que talvez hoje a experiência aliada a uma velocidade, né? Hoje você não vai, o consumidor de repente não vai querer ficar tanto tempo dentro de uma loja para fazer um consumo, mas eu acho que ainda vai acontecer, entendeu? Só para te cortar um pouquinho, nós tivemos em janeiro lá em Nova York, numa loja da Nordstrom, eles gastaram $500 milhões para fazer uma loja, não é 500 mil não, é $500 milhões para fazer uma loja, justamente para você passar o maior tempo possível dentro da loja. Então, a experiência era você passar o maior tempo possível dentro da loja. Agora inverteu. As lojas estão criando operação para que você passe o menor tempo possível dentro das lojas. Então, isso foi uma mudança radical que ela, nesse momento, ele está acontecendo no mundo todo e que deve ser uma tendência de você tornar a ida à loja muito mais rápida do que você... Antes, quanto mais tempo você passasse dentro da loja, melhor. Hoje é o contrário, quanto menos tempo passar, melhor. Também, André, eu queria saber o seguinte, o que mudou nos hábitos de consumo, né, da população que pode influenciar no segmento de franquia? Eu tenho um que eu acho que vai influenciar bastante, que é o home office, né? Que agora já estão falando que não é mais home office, agora é anywhere work, ou seja, trabalho em qualquer lugar, né? Então, hoje você não precisa mais nem estar em casa para trabalhar, pode trabalhar em qualquer lugar. Você vai no centro da cidade, hoje eu fechei meu escritório lá no centro da cidade, essa semana, você vai no centro da cidade e está deserto. Então, e as pessoas trabalhando em casa, para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa, semana passada eu estava vendo uma pesquisa da KPMG, com 722 empresas, onde 84% estão satisfeitas com o trabalho em casa e a produtividade aumentou ou manteve-se igual. Apenas 16% acha que não foi satisfatório o trabalho em casa. Eu pergunto o seguinte, o que isso impacta, por exemplo, no segmento de alimentação? E você hoje tem um monte de restaurantes no centro da cidade, né? Dos grandes centros de um modo geral. Se o home office realmente vier para ficar, esses restaurantes vão ter que se instalar nos bairros, porque as pessoas vão ficar em casa, mas não significa que elas vão cozinhar, né, em casa. Como é que você está vendo essa oportunidade de pequenos restaurantes, talvez com essa modalidade somente de entrega, principalmente numa área como Barra da Tijuca, nos condomínios? Você já identificou essas oportunidades ou eu estou sonhando com isso? Não, isso é fato. Realmente, hoje, o home office chegou para ficar. Aqui a empresa, a gente tem dentro da casa 32 pessoas e a gente, talvez 20% disso esteja trabalhando diariamente aqui na empresa.
O resto da galera está toda em casa, home office, está funcionando bem. A gente, ao longo da pandemia, nós estávamos formatando várias marcas e continuamos com o processo todo de formatação via conference, etc. Com relação aos restaurantes, foi o que eu falei. É uma mudança de conceito. É mudar, pensar em novos modelos, né? Então, os delivery centers, né? Os dark kitchens. Hoje, aqui na empresa, veio uma empresa especializada em dark kitchen. Ela veio apresentar, ela tem operações de cozinha no Rio de Janeiro e São Paulo, onde naquele ambiente dela, só no Rio de Janeiro, ela tem 4 operações desse modelo já. Dentro daquela estrutura dela, ela consegue botar várias marcas para exatamente fazer o delivery. Então, são modelos de negócio que estão chegando e que vão complementar a situação. Como eu falei, são mudanças. Agora, acredito ainda nas lojas físicas, tá? Não com toda aquela intensidade, mas vai haver. Você vai sair com a sua namorada, você não vai pedir uma pizza em casa e ela um cachorro-quente na casa dela. Vocês vão acabar... o ser humano foi feito para ser sociável, né? Então, eu acho que gradativamente isso vai voltar. Talvez não com a intensidade. Vai voltar, mas vai ficar um recall, né? De mudança. Sim, mas a mudança é isso, é fato. Agora, as marcas têm que se readaptar a um novo modelo. Foi o que eu falei, a experiência hoje vai continuar contando. Agora, de repente, eu não preciso ter só a experiência dentro do ponto de venda, do PDV. Eu tenho sim que ter um trabalho digital, talvez, um trabalho de posicionamento de marca muito mais forte do que eu tinha no passado. Por quê? Para realmente o meu consumidor, até porque o consumidor está mudando muito e está valorizando muito a questão de propósito, saudabilidade, sustentabilidade, o consumidor tem que entender que aquela marca realmente conversa com ele, entendeu? E isso não necessariamente eu preciso ter só no ponto de venda. É claro. André, deixa eu aqui, as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu tenho o Bruno Silva, o Carlos Guilherme, o Renato Guedes, o Paulo Lúcio. O Paulo Lúcio foi meu colega de Petrobras, foi gerente de vendas. Renato Guedes, nosso professor aí. Professor. O José Renato, também professor nosso da área de especialista em gestão familiar. O Irani Varela, meu amigo aí da Petrobras, está aqui nos assistindo. O Hugo Maciel, a Solange Pereira, conhece a Solange Pereira? Conheço. Pelo menos alguém está assistindo, né, Joedinho? Senão é vergonha. O Giovanni Gnatti, o Alessandro Anselmo, o André Lopes, o Miqueias Pereira, o Fabiano Cardoso, a Rosemary também nos assistindo, a Wanda Mato. Alô, Wanda, um grande abraço para você. A Wanda Mato é uma executiva da Telha Norte, ela esteve com a gente lá na RF em 2018 e hoje ela está aqui prestigiando a gente. Um abraço, Wanda. A Dalva Ferraz também está aqui nos assistindo, ou seja, tem muita gente aqui, depois a gente vai passando. Luigi, ninguém do escritório, amanhã eu vou mandar um monte de gente embora aqui, ninguém do escritório assistindo, olha só, hein? Pois é, você está sem prestígio, né? Estou sem prestígio. André, é o seguinte, vamos lá seguindo aqui a nossa... Dentro dessa visão o que a gente está percebendo que pode ser tendência, né? E eu acho que veio para ficar, é que quem tem loja de destino, né? Novas lojas, quem tem a oportunidade de abrir uma loja de destino é um bom negócio, ou seja, aquelas lojas que você sai de casa e vai direto comprar. E quem tem loja de compra por impulso tem que ficar mais com o pé no freio, ou seja, qualquer negócio hoje de loja de compra por impulso, o empresário tem que pensar, ou o empreendedor tem que pensar 2 vezes. As lojas de destino, obviamente, que elas vão ter, porque são lojas que vão atender mais a necessidade de uma pessoa, onde ela sai de casa direto para comprar, né? Dentro desse contexto, quais são as oportunidades que você acha ou que você entende
que poderão surgir, principalmente para o pequeno e médio empresário? Como é que você está vendo? Eu vejo que você tem determinados segmentos que até são mais impulso, mas que as pessoas acabam por consumir, né? E tem muita coisa, tem muito segmento aí que está com uma tendência de crescimento muito grande, né? O mercado de animais, o mercado pet, você vê que está cada vez crescendo mais. Obviamente, o mercado digital aí todo crescendo. Você tem, com a pandemia, eu acho que as coisas, até por incrível que pareça, ligado à casa, ligado a algum tipo de... que você se apegue, vamos dizer assim, alguma peça para sua casa que seja religiosa, entendeu? Alguma imagem, no segmento desse as pessoas estão ficando mais em casa. Então, eu vejo que as pessoas estão trabalhando, cuidando mais da casa, né? Dando um carinho maior. Eu vejo que está crescendo muito. Mercado de vinho, mercado de bebida. Poxa, o vinho cresceu a venda 72% com a pandemia, né? Então, a gente tem vários segmentos que estão crescendo. Eu acho que vai ser, para o segmento de franquia, muito favorável. O que a gente tem percebido aqui, a gente tem marcas que você tem investimentos de valores muito baixos a valores extremamente altos. Claro que as marcas que você tem um investimento relativamente pequeno, a procura está maior, né? A gente tem conseguido comercializar, sim, até durante o período da pandemia, essas marcas que você tem um valor de investimento um pouco menor para começar a operação. Por quê? Isso é fato, né? No nosso país, infelizmente, a gente não tem emprego. A gente fez um trabalho com o IBMEC há 3 anos atrás. Os jovens que estão se formando, eles querem empreender, né? É diferente da minha época, da nossa época, a gente se formava, no caso, eu sou advogado, ou era para fazer um concurso público ou para entrar numa grande empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os jovens querem empreender. No mercado de trabalho, o cara com 30 e poucos, 40 anos, que é desligado de uma empresa, dificilmente ele vai se recolocar. Então, consequentemente, ele tem que empreender. Então, a gente percebe que existe, sim, essa oportunidade de crescimento e o mercado, como você mostrou no início, Joedir, todos os indicadores do mercado de franquia são favoráveis. Você tem a quantidade de redes franqueadoras em torno de 3 mil, tá? Você falou 1.800 e pouco, mas são em torno de 3 mil hoje. 1.908 você tem o número de 2019. Não, tá 2.900 e pouco. Você tem 160 mil unidades franqueadas, um crescimento de 6,9% em relação a 2018. Então, você tem os franqueados crescendo, as redes franqueadoras estáveis e a quantidade de negócios surgindo muito grande. Então, com esses indicadores, a gente vê que é um mercado extremamente ainda favorável, em função, com toda essa confusão que a gente está vivendo aí, até antes da pandemia. Tá? E o mercado de franquia, como o varejo hoje está muito profissional, na nossa época, varejo era amadorismo puro, né? Então, não existia ciência de varejo. Hoje, varejo ficou a ciência, tanto que eu fiz um doutorado em gestão de varejo. Então, hoje é uma ciência, a gente estuda profundamente varejo. E a franquia realmente tem uma retaguarda melhor, os franqueadores normalmente entendem de varejo, diminui muito o risco entre você abrir uma franquia, né, e você abrir um negócio próprio com a marca própria. Então, a franquia é realmente uma... Ou seja, nada garante o sucesso de nada, porque não existe isso, 100% de... O varejo é o seguinte, para quem está nos assistindo, né? Varejo, se vai dar errado, a gente tem certeza, mas se vai dar certo, a gente tem uma dúvida muito grande. Né? A gente olha uma operação, essa aqui não tem jeito, isso aqui vai fechar. Mas se isso é fácil você falar e acontecer, já acerta em todas. Mas que vai dar certo é mais difícil. Né?
Eu venho de uma escola que o presidente da empresa dizia que a regra do varejo é que o varejo não tem regra, né? E é muito difícil. Agradecer aqui também meu amigo Albeniz Varela, que está nos assistindo lá do interior de Santa Catarina, o Gerson José Faria, e tem mais gente entrando aqui. O André, então, dentro desse aspecto, eu acho que vão surgir realmente muitas oportunidades, principalmente para micro franquia, ou seja, pequenos negócios e negócio de bairro. Eu acho que o negócio de bairro também é uma coisa que está em forte tendência, né? E deve ter muita oportunidade aí de pequenas franquias, ou seja, até pelo baixo investimento, as pessoas que não estão conseguindo emprego, né? O varejo ele precisa de 4 variáveis básicas para o seu desenvolvimento: ele precisa de emprego, precisa de renda, precisa de crédito e precisa de confiança. E esses 4 pilares estão abalados. E o que as pessoas estão fazendo? Buscando oportunidade de novos negócios. Então, é um momento muito, eu entendo, um momento muito próprio para uma expansão de franquia, principalmente franquias de pequenos valores, de pequeno investimento. Uma pergunta aqui, já estamos chegando aqui, o nosso horário já venceu, mas a gente vai avançar um pouquinho aqui. Quais os cuidados, né, de quem quer abrir uma franquia, né, e não tem conhecimento de varejo? Quais os cuidados que ele precisa ter? Eu diria que Esse que ficou desempregado, que trabalhava numa grande empresa, que recebeu um dinheirinho e que está pensando em abrir um negócio. Quais são os cuidados que ele precisa ter? Eu diria que primeiro ele tem que ver o perfil dele. Ele tem que entrar num negócio em que o perfil dele se adeque, né? Ele não pode entrar num tipo de operação que ele não tenha nenhum tipo de sinergia, porque ele vai ficar infeliz para o resto da vida, né? Você trabalhar com uma coisa que você não gosta é muito complicado. Ele tem que avaliar também se ele tem um perfil para ser franqueado, porque às vezes a gente recebe algumas pessoas aqui que o cara tem um perfil totalmente diferente do franqueado, porque o franqueado tem que seguir as determinações, acompanhar as regras, ser uma pessoa que está propensa a acatar, né, a operação do dia a dia. É claro que as sugestões são sempre muito bem-vindas, mas ele tem que entender que a determinação do dia a dia, do conceito do negócio, é dada pelo franqueador. E outra coisa é ele ver se o dinheiro que ele tem cabe no negócio que ele quer montar. É a pessoa que já quer entrar no negócio alavancando um financiamento, pegando uma grana emprestada, cuidado com isso, porque qualquer negócio tem um tempo de maturação. Então, se você já entra com dinheiro extremamente contado para aquilo, você pode correr um sério risco. Isso aí eu já vi vários franqueados quebrar antes de abrir a loja, porque às vezes atrasa uma obra, atrasa algum tipo de negócio e o capital de giro que ele tinha, ele acaba consumindo e a loja ainda fechada sem estar dando retorno. Então tem que tomar muito cuidado com a questão de investimento. Eu acho que ele deve sempre conhecer, né, o franqueador, entender o franqueador, ver quem está por trás, fazer uma pesquisa da empresa, conversar com os franqueados. Né? Será que o que eu estou comprando é isso tudo que o franqueador está me oferecendo? A melhor forma de você entender isso é conversar com vários franqueados e ex-franqueados, para exatamente entender como é o dia a dia disso. A gente aqui, em quase todos os negócios, a gente recomenda ter um test drive. Aí você vai falar, o cara vai fazer um test drive na minha operação antes de ser meu franqueado? Vai, porque isso é bom para os dois lados. Para o franqueado, ele vai ver se é aquilo que ele quer. E para o franqueador vai estar ali naquele momento analisando quem é o cara. Como é que é o perfil dele no atendimento ao público, no atendimento com os funcionários, se ele bota a mão na massa ou não, se ele tem uma atitude varejista. Então, acho que a gente entende aqui que o test drive hoje é muito importante para uma operação. Obviamente, a lei de franquia, a gente tem um documento que se chama Circular de Oferta de Franquia, que é a COF. Você, para entrar numa franquia, você vai receber esse documento.
Então, eu acho que a pessoa interessada, ela tem que procurar algum profissional que tenha uma certa experiência no segmento franquia para entender essa COF. Porque a COF nada mais do que se fosse quase uma due diligence na empresa franqueadora. Tem todas as informações ali para você entender se você quer ou não entrar naquele negócio. Em linhas gerais, eu acho que essas dicas aqui são extremamente importantes antes de você tomar qualquer tipo de decisão de entrar ou não numa franquia. Então, só para resumindo aqui o que você falou, o que eu consegui captar, é que você precisa escolher uma franquia, um negócio que você tenha alguma relação com aquilo, uma coisa que você goste, né? Perfeito. Se você for muito empreendedor, não é o perfil de um franqueado, né? Franqueado que gosta de estar criando coisa, que está inovando todo dia, ele não é um perfil de franqueado também. Eu acho que ele tem que ser franqueador. Aí a gente arranja uma marca para ele investir para ser franqueador. Esse tem um perfil para ser franqueador. Não pode ser o cara que é muito inovador, não dá para trabalhar em franquia. Ele vai ser frustrado a vida toda. Vai ser, com certeza. Precisa ter capital de giro, né? Porque hoje, ao fazer a maioria de quem entra no varejo tem o dinheiro para pagar a obra e para pagar o ponto, ele acha que consegue tocar o negócio e aí ele entra já esperando vender para, com a venda, pagar o próprio produto com a venda. Quem entrar desse jeito não tem como sobreviver. Você tem que fazer uma conta. Os 3 baldinhos lá de capital de giro, que é o estoque ou contas a receber e o que você precisa saber qual é o capital de giro que você precisa para gerar o seu negócio. Né? Porque se você comprasse a prazo, a longo prazo, e vendesse à vista, você não precisava de capital de giro. Mas dificilmente você faz um prazo maior do seu fornecedor do que o que você tem que conceder para o seu cliente. Né? Na grande maioria, varejo, você tem que vender com prazo, senão você não vende. Segundo, você precisa ter um estoque, né? Se você sem estoque, você não vende também. Então, é fundamental você saber qual é o seu montante de capital de giro que você precisa para tocar o negócio. Também uma coisa importante é você separar a pessoa física da pessoa jurídica. Normalmente, quem entra no varejo, ele vê sobrar dinheiro dos primeiros dias, ele pensa que aquele dinheiro é dele e ele acaba gastando com a pessoa física. E, na verdade, aquele é um dinheiro de capital de giro que ele vai precisar lá na frente, porque ele tem 13º do seu pessoal que ele precisa pagar, ele tem férias. Então, isso é uma coisa que a gente vê nas empresas, André, que a gente faz consultoria, essa confusão entre o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica, essa confusão mata. Porque ele pega o dinheiro da empresa, aí compra carro novo, compra casa nova, vai viajar, e aquele não era o dinheiro, aquele é o dinheiro que ele precisa para tocar um negócio. Aí, quando chega na hora de uma crise dessa, ele nem tem nenhum dinheiro de capital de giro. Então, a separação entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica é fundamental. Então, quem está pensando em abrir um negócio de varejo, vê o seguinte: quanto eu vou viver durante o mês? Eu vou fazer meu orçamento. Eu vou R$5.000, ou R$10.000, ou R$100.000, não interessa. Eu consigo tirar isso aqui para a sobrevivência? Consigo. E aquele dinheiro ele tem que viver dentro daquele orçamento. Porque se ele não consegue viver com o orçamento dele, pessoa física, ele não vai conseguir fazer um orçamento para a pessoa jurídica dele. Então, essa parte de gestão financeira é fundamental para quem quer entrar no negócio próprio, seja ele com franquia ou sem franquia. Né? Eu acho que nós já demos aqui os nossos conselhos, mas você tem mais algum conselho que você poderia passar para quem está nos ouvindo? Eu acho que hoje as marcas elas devem ser protagonistas das suas histórias. Né? Esse protagonismo, a marca hoje tem que encantar e traduzir as suas experiências cada vez mais. Então, isso acho que é muito importante. E a outra coisa que a gente tem falado muito, eu vi uma live outro dia, logo no início da pandemia, do Carlos Burle, que é aquele surfista de onda grande,
com o Luiz Justo, o CEO do Rock in Rio, né? Que a gente, nosso professor. Nosso professor, exatamente. E o Carlos Borges estava falando da questão da coragem, né? As empresas hoje, obviamente, elas têm que ter coragem para enfrentar tudo que está acontecendo. Às vezes, o medo tira você do foco do seu negócio. E quanto mais preparado, quanto mais profissional, como você falou, né, para enfrentar o dia a dia, mais coragem você vai ter. É a mesma coisa do Carlos Burle, né? Eu já falei isso em outras lives, e eu achei muito interessante, porque ele pode descer aquelas ondas gigantes porque ele está treinado, ele está preparado. E cada dia que ele se prepara melhor, mais coragem ele tem de enfrentar aquelas ondas gigantes. E você trazendo isso para o empreendedorismo hoje, é a mesma coisa. Quanto mais preparado, né, fazendo os cursos aí do professor Joedir, você vai ter muito mais condições, né, você vai ser muito mais antifrágil. Aqui a gente não fala mais resiliência. Resiliência já era. Agora as empresas têm que ser antifrágeis. Então, você vai estar cada vez mais preparado para enfrentar aí essa confusão toda que está acontecendo. Vamos em frente, com muita coragem, que a gente vai superar isso tudo aí. O mundo não acabou com a crise, né? Assim Não. como muitas pessoas morreram com a crise, aquelas pessoas que tinham algum tipo de doença que já estavam fragilizadas, acabaram morrendo. Isso também está acontecendo com as empresas. Aquela empresa que já vinha fragilizada, com falta de capital de giro, com não sabendo quem era o seu cliente, ou seja, já não vinha tão bem antes da crise, ao entrar na crise também o processo de falência não tem jeito, né? Estava escrito. Então, quanto mais a empresa, aquela empresa que estava preparada antes da crise, obviamente que ela vai sair muito melhor da crise. E aquela que não estava preparada, lamentavelmente. Ô, Gigi, eu sou um carioca de nascença, brasileiro que sempre vivi em crise. Eu nunca vi esse país sem ser em crise. Sim. Claro que algumas em menores proporções. Hoje eu estava escrevendo um artigo aqui e eu peguei um exemplo que é a questão de fechar lojas, né? Os Estados Unidos, em 2010, as visitações às lojas, né, o consumidor nas lojas americanas eram de 35 bilhões de pessoas circulando nas lojas em 2010. Em 2016, caiu para 15 bilhões, ou seja, em 6 anos houve um declínio de visitação de 20 bilhões de pessoas, né? Na época estavam os economistas, né, o mercado, a imprensa estava chamando a apocalipse do varejo. E o mercado está aí, entendeu? É claro que isso tudo foi em consequência das crises, em consequência do mercado digital, do mundo digital, né? Da grande mudança, da grande transformação que isso tudo gerou, mas você repara que as lojas já fechavam, e eu estou falando de 2016, 2016, para não ir muito mais para trás, né? Então, quer dizer, claro, a pandemia chegou aqui pesada no mundo inteiro, violenta, mas a gente tem percebido aqui também diversas empresas criando grandes oportunidades e fazendo grandes negócios. A nossa casa aqui, a gente não parou durante a pandemia inteira. A gente continuou trabalhando, assessorando várias empresas e vendo aí muitos resultados positivos, entendeu? Não adianta também a gente só falar de tristeza. Não, não. Né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que valorizar e parabenizar esses guerreiros aí que estão sobrevivendo e tocando seus negócios. E esse nosso espaço aqui é justamente para isso. Nós estamos trazendo pessoas muito louvável segmento para a gente justamente levar informação. Nesse período, principalmente o pequeno empresário, que ele é muito solitário, né? Ele fica muito solitário, fica muito sozinho. A dor da solidão. Esse é um espaço para a gente discutir e levar informação para aquele empresário que está nos assistindo, como o Gerson José Faria, a Márcia Azevedo de Brito, lá da minha cidade, Conceição de Macabu. Ela é do Sindicato dos Lojistas, lá de Conceição de Macabu. Um abraço, Márcia.
o Walter Pimentel, o Arley Faria, enfim, muita gente aqui nos assistindo. E o nosso tempo já foi para o espaço, né? Eu agradeço muito a sua participação, André, nesse nosso bate-papo. Espero contar outras vezes aqui com você. E eu quero que você, então, faça aí as suas despedidas. E eu agradeço muito pela sua participação, pelo seu papo, que é um papo muito bom, né? E o André, o melhor papo com o André, além desse aqui, é tomar um chopp com o André, que você já viu que ele gosta de um chopp. Então, agora nós estamos sem essa oportunidade, mas em breve nós temos que voltar a tomar o nosso shopping, né, André? Ninguém é de ferro. Né? Como bom carioca flamenguista e mangueirense, né? Eu vejo o nosso time aqui, que a nossa empresa há 25 anos tem o happy hour das quintas-feiras. Vários colegas e amigos sentindo a grande falta do nosso happy hour aqui, que é exatamente promover essa integração. E, para terminar, parabéns, Joedir, essa iniciativa eu acho que é muito importante, é fundamental, como você falou, não só para o varejista, né, para o pequeno empresário, que às vezes não tem com quem trocar, mas como um todo. Eu acho que qualquer tipo de iniciativa como essa só faz fortificar aí o nosso segmento de varejo e serviço e que precisa muito desse tipo de iniciativa. Queria agradecer aí a paciência de todo mundo. 9h15 da noite, essa hora eu já estaria dormindo, o Joedir me tirou da cama, mas foi um prazer e estou à disposição de qualquer um para trocar ideia, para bater papo. Muito obrigado a todos aí e especialmente ao Joedir. André, muito obrigado aí pela sua atenção, por dedicar o seu tempo, essa hora de sono, né? Isso não é hora de ninguém dormir, mas você dorme cedo. Agradecer aí por você ter perdido a sua hora de sono e agradecer a todos aqueles que estão também nos prestigiando até agora e dizer que na próxima terça-feira nós vai estar aqui com a gente. Ele estaria hoje, mas teve um compromisso, aí trocou com o André, antecipou o papo com o André. Estaremos aqui com o Luiz Cláudio Leão, que é o presidente do Clube Empreendedor aqui do Rio de Janeiro, que também faz um trabalho bem legal na área de empreendedorismo. E na próxima, no dia 25, vai estar com a gente o meu companheiro de doutorado, o Vladimir Leite, lá de Manaus. Ele vai falar sobre a situação de Manaus. Nós já fizemos aqui, André, com um professor de Portugal, comparando os impactos da Covid-19 no Brasil e em Portugal. Foi bem legal. Quem quiser nos assistir todos esses vídeos, eles estão disponíveis lá no meu canal no YouTube, Joedir Teixeira, e também no Facebook. Nós estamos transmitindo através do Facebook, mas também está disponível lá no meu canal no YouTube. Agradeço a todos e tenham todos uma boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Obrigado.